Bem, a hidrografia a parte da geografia, né, que vai estudar a água como um recurso, né? Ou seja, como ela se distribui, a sua formação, os seus ciclos, seus processos, né, físico-químicos e como que o ser humano se relaciona com este recurso, né? Então, é uma parte da geografia física, como eu falei para vocês, esse primeiro ano a gente vai estar nos aprofundando nessa parte da geografia, tá? E que eu gostaria, até abrindo um parênteses aqui, que fique bem claro, né, que apesar de didaticamente a gente dividir a geografia, né, em geografia física e geografia humana, na prática são dois lados de uma mesma moeda. A gente está estudando o espaço como um todo, que é fundamentalmente o grande objeto de estudo da geografia, tá? Mas para a gente entender esse espaço geográfico, esse espaço ocupado pelo homem, né, que é transformado pelo espaço natural, mas o homem em si também é um transformador do espaço, né? Produto e promotor da produção do espaço, a gente tem que entender um pouquinho sobre essas questões físicas, até porque a gente está falando de um recurso, né, que influencia demais, tá, o desenvolvimento de uma civilização, né, de uma população, e a gente vai notar que ela é, inclusive, muito mal distribuída. Tá? E é interessante, porque quando a gente fala sobre a água, é engraçado, porque a Terra, ele tem 3/4 da sua superfície revestida de água. A água em si é um elemento muito abundante, não só na Terra, como no universo. Né? E mesmo assim, quando a gente fala da água como recurso, boa parte dessa grande quantidade de água que a gente tem no planeta é pouco prática para o homem, ou seja, a gente tem pouco uso para o ser humano. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, vamos falar primeiro, tá? Começar pela água em si, né? A água como um composto, tá? A água ela é composta por elementos muito comuns, né, no nosso sistema, no sistema solar, no planeta, né? Ela é formada basicamente por hidrogênio, né, que é só o elemento mais abundante do sistema solar do universo, tá? Quase que 80% de todos os átomos do universo são hidrogênio, tá? E também por um outro átomo muito comum, né, que foi forjado dentro de alguma estrela, que é o oxigênio. Então a ligação química entre o oxigênio e o hidrogênio é uma ligação química muito comum. Para vocês terem uma ideia, inclusive, outros corpos celestes no nosso sistema solar têm reservatórios de água em quantidade até maior do que o que a gente tem aqui na Terra. Tá? No entanto, a água aqui na Terra ela se apresenta num formato muito especial para a vida, que é o formato líquido. Tá? É interessante porque, por incrível que pareça, né, e por ser muito comum no nosso cotidiano, a gente não para pensar, mas no universo as coisas tendem, né, sempre a se apresentar de forma sólida ou de forma gasosa. Você ter qualquer substância em estado líquido é raro, porque é um estado transitório. Tá? Então você precisa ter uma condição muito própria, não só de temperatura, mas como de pressão também, para você ter qualquer elemento ou substância apresentado em estado líquido. Tá? E a água é um desses elementos que normalmente você encontra, né, no universo em grande quantidade em forma de sólido, né, gelo, e aí você tem asteroides, né, na parte exterior do sistema solar em forma de gelo, ou seja, asteroides inteiros que são simplesmente água congelada, né? E você encontra também água em estado gasoso, em nebulosas, tá? Então, assim, você tem a água em grande quantidade, mas aquela água que ela é muito importante para a vida, que é basicamente a água no seu estado
líquido, essa já é uma questão um pouco mais difícil de você resolver. Por quê? Porque você precisa ter uma comunhão de fatores. No caso nosso aqui da Terra, além, né, de a gente ter uma pressão atmosférica, ou seja, uma camada de gases que mantém uma pressão, né, ideal, nós também estamos em uma zona do sistema solar, né, que é o que os astrônomos chamam de zona dos caixinhos dourados, que é aquela zona em que você vai ter nem muito calor ao ponto de fazer com que toda a água da superfície evapore, né, nem muito frio, ou seja, a gente não vai estar muito distante, fazer com que toda a água que existe aqui no nosso planeta se torne gelo, tá? E inclusive nós estamos numa posição tão confortável, tão ideal, né, em forma de órbita, na questão de órbita, que a gente inclusive encontra aqui na superfície da Terra a água nos seus três estados, né, físicos. Então, a gente tem a água em grande quantidade em forma líquida, espalhada pelos oceanos, pelos rios, pelos lagos, pelos aquíferos, né, pelo lençol freático. Mas você também tem a água em forma de gelo, principalmente nas calotas, né, polares, em cima das grandes montanhas. E você também tem uma quantidade considerável de água no estado de vapor, distribuído na atmosfera da Terra. Tá? Então, essa questão da água está presente no sistema, né, no nosso sistema, ou seja, na nossa superfície, em três estados, é muito importante também. Tá? Por quê? Porque ela vai estar transitando por esses estados, né, e ao transitar por esses estados, ela vai estar em fluxo, e esse fluxo é muito importante para vários processos biológicos, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, está aqui, né, basicamente, uma molécula de água, né? A molécula de água que é uma molécula polar, né? Ou seja, você tem uma porção da molécula que é positiva, uma porção da molécula que é negativa, o que faz com que ela estabeleça uma série de ligações, né? Principalmente essa ligação mais frágil, né? Mas que é muito importante, que é a ponte de hidrogênio. Então, faz com que a água, inclusive, por exemplo, é a força química, por exemplo, que faz uma gota d'água, né, ficar preso no vidro, por exemplo, né? Então é um tipo de ligação que é muito importante para vários processos que a gente vai ver depois, principalmente na questão da característica da água como um solvente universal, um solvente químico universal, né? Muito importante para as reações químicas do nosso corpo. Tá? E aqui vocês podem ver um esquema, né, basicamente do processo de mudanças químicas da água. Tá? A água que aqui se torna sólida a temperaturas abaixo de 0 grau. Né? A partir de 0 grau a água se torna líquida, né? E também ela começa o processo de evaporação, né? Ou seja, a água acima de 0 grau ela já começa o processo de evaporação, e à medida que você vai subindo a temperatura, esse processo de evaporação vai aumentando, né? Até chegar, inclusive, a se tornar um processo de ebulição, né? Quando a água ferve, né? E a água ferve geralmente, pelo menos a 1 atm, ela ferve a 100 graus Celsius, né? Ah, mas peraí, professor, a água ela não se torna vapor só a partir de 100 graus? Não, né? Isso, inclusive, fica bem claro para a gente quando a gente coloca uma roupa para secar no varal, né? Ou então você derruba um copo d'água e você vê que daqui a pouco, né, aquela água ela evapora toda, né? Você não precisa chegar a 100 graus para aquela água evaporar, não, tá? Bem, basicamente a água ela tem propriedades muito interessantes. Primeiro que ela é um dos poucos compostos, até pela sua estrutura molecular, né, particular, ela é um dos poucos compostos que consegue ser menos denso no seu estado sólido do que no seu estado líquido, né? Isso é interessante porque faz com que a água congelada boie, forme, né, camadas de gelo. É por isso que, por exemplo, a pedra de gelo ela boia, porque ela é menos densa do que a água no seu estado líquido. E isso é interessante que, inclusive, em locais muito frios, em lagos muito frios, essa água, ao congelar, ela começa congelando pela superfície, né? O que mantém a parte de baixo dos lagos em estado líquido. E mais, o gelo ele é um importante isolante térmico.
né? Ele transmite mal o calor. Então, ao formar uma capa de gelo na parte de cima dos lagos, né, você acaba mantendo, conservando a temperatura de regiões mais baixas. Então, principalmente para as criaturas que vivem em ambientes muito frios, isso é muito importante para que essas criaturas consigam, não morram congeladas efetivamente. Tá? É interessante que esse processo, essa característica da água, faz com que também acredite-se que em outros planetas, e principalmente nas luas, né, de Júpiter, de Saturno, você tenha verdadeiros oceanos de água líquida, né, por baixo de grossas camadas de gelo, né, porque você tem, por exemplo, Encelado, Ió, Europa, que são luas de gelo, né, mas como a água, né, ela se congela na parte de cima, o gelo é um isolante térmico, mesmo estando muito longe, né, do Sol, né, acredita-se que exista grandes quantidades de água em forma, né, no estado líquido, na parte de baixo, né, desses oceanos congelados. O que alimenta um pouquinho de esperança da gente encontrar alguma forma de vida fora da Terra. Né? Mas quando eu falo aqui em forma de vida, os cientistas em si, eles não pensam em civilizações nem nada. Né? Seria principalmente formas de vida bem rudimentares, unicelulares, bactérias, coisa e tal, como a gente encontra aqui até nas grandes geleiras, né, da Antártida. Né, a gente encontra camadas de 50, 100 metros de profundidade, você consegue encontrar micro-organismos vivendo ali. Né? Então, se isso acontece na Terra, existe uma predisposição de acreditar que seja um processo natural que ocorra em outros lugares do universo também. Tá? Agora, mas tá, entendi que a água tem umas características muito, muito importantes, físicas muito importantes, mas qual é a importância da água em si para a vida, né? Para a vida em si? Por que a gente não pode dizer, em hipótese nenhuma, que tipo assim, se você encontrou um lugar que não tem água, assim, você pode dizer, aqui não tem vida. Por quê? Porque a vida ela pode aguentar condições muito extremas, tá? Temperaturas altíssimas, pressões esmagadoras, tá? Agora, a vida como nós conhecemos, a vida aqui na Terra como nós conhecemos, ela não prospera, ela não consegue se desenvolver na ausência completa de água. Né? Então ficou bem claro que a água é sim um elemento, um composto, na verdade, fundamental à vida. Por quê? Bem, se a gente parar para pensar direitinho, primeiro que a água ela confere um ambiente muito importante para as reações químicas. É como uma vez um professor meu falou sobre, o professor de química falou sobre a questão de como as coisas acontecem num ambiente aquoso e como essas mesmas coisas não acontecem num ambiente seco. E ele citou um exemplo de um achocolatado. Né? Você vai fazer, pega um leite em pó, pega o Nescau, sei lá, o Toddy e joga ali. Né? E você vê que aqueles compostos ali, eles não se misturam. Né? Ou seja, eles continuam ali. Né? Você pode até balançar bastante, mas o leite em pó vai continuar sendo leite em pó, o achocolatado vai continuar sendo achocolatado, né? E aí quando você joga água, aí que a mágica acontece, né? Ou seja, a água ela é um solvente universal, ela vai dissolver aquelas substâncias e vai contribuir para que essas substâncias efetivamente se misturem, né? É mais ou menos o que acontece, a analogia ela é perfeita para o que acontece em todos os processos químicos dentro de células, né? Inclusive dentro das nossas células. Tá? Então, por exemplo, a troca gasosa, as trocas gasosas que ocorrem, né, na respiração, tá? Elas só ocorrem em meio aquoso. Né? Então, os nossos alvéolos pulmonares eles são umedecidos para que o oxigênio possa ser captado da atmosfera, para que o gás carbônico possa ser eliminado do nosso sangue. Tá? Então, assim, tanto isso é verdade, então, a gente pode ver isso. Você chega no espelho ou no vidro, né, e você percebe que o vapor de água saindo da sua respiração, né, daquela baforada assim que às vezes até chega a quebrar o vidro, né, principalmente se for de manhã. Mas quando você dá aquela baforadazinha ali, você vê a umidade toda
E, inclusive, é uma das principais formas de se perder água, né? Ah, mas se eu estou num deserto e coisa e tal, eu não vou no banheiro, tá? Como se fosse possível, como se fosse algo que você pudesse controlar. No entanto, ao simples fato de respirar, né, você vai perder a água, né? É claro que se você estiver no deserto, você ainda tem outros processos que vão acelerar essa desidratação, né? No caso, você vai suar para controlar a temperatura do teu corpo, né? E aí a água vai evaporando ali. Inclusive, os povos do deserto usam pesadas roupas, né? De tons claros. Por quê? Porque, primeiro, o tom claro, pelo albedo, né? Que a gente vai explicar melhor nas próximas semanas, faz com que absorva menos energia térmica, ou seja, converte menos energia luminosa do Sol em energia térmica. Isso é importante, por isso ser branco, né? E a roupa é pesada, por quê? Porque você vai suar. E ao suar você vai umedecer aquela roupa ali. Isso cria um conforto térmico ali dentro, né? Que é muito importante, tá? Então, por exemplo, no deserto, ao tirar a roupa, tá calor, e tirar a roupa, você acelera o processo de desidratação, tá? Não estou nem questionando aqui como deve ser agradável, né? Chegar à noite, esses povos, né, tirarem a roupa, né? O cheirinho deve ser agradável, né? Matar até planta que tiver por perto ali, tá? Mas, então a água, ela é um solvente e é um ambiente de trocas e de misturas de reações químicas. Além do mais, como eu falei também, por que a gente vai suar e coisa e tal? Porque a água também é uma reguladora térmica. Ela tem uma condição, né, um calor específico dela, que é interessante. Por quê? Porque ela leva muito tempo para poder se aquecer, né? Isso a gente pode ver, por exemplo, quando a gente vai aquecer uma aguinha com miojo, né? Uma refeição saudável, estou com fome aqui, quero comer miojo, né? Tirar algumas horas de vida, né, da minha expectativa. Vou lá e coloco a caneca lá para esquentar. Você vê que a água leva um tempo para esquentar, né? Inclusive o metal da caneca esquenta quase que imediatamente, né? Agora a água não, a água leva um tempo para esquentar e aí depois, se você desligar o fogo, né, a mesma questão acontece de forma invertida, né? Ou seja, a caneca ou um garfo que você esquente, alguma coisa de metal rapidamente esfria, mas a água não. A água leva um bom tempo para perder calor, né? Então, essa propriedade da água a torna um excelente regulador térmico. E não só para os seres humanos, né, que controlam a sua temperatura, mas também até para o planeta. Tá? Ou seja, a água e a quantidade de água que existe nos oceanos e na atmosfera fazem com que ao longo do dia, né, ao longo do dia, a Terra receba uma quantidade muito grande, né, de raios, de luminosidade, de calor, mas aí os oceanos vão absorvendo esse calor lentamente, né, e à medida que a Terra vai girando, né, e aí entrando na sombra, né, essa água ela começa a liberar o calor que ela recebeu durante o dia, né? E isso faz com que a nossa diferença entre dias e noites, né, a amplitude térmica que a gente fala, a diferença entre a maior temperatura do dia e a menor temperatura da noite, não seja tão grande. Tá? Inclusive, em ambientes mais secos, essa amplitude térmica tende a ser muito maior. Por exemplo, no deserto, não é raro durante o dia você atingir a temperaturas acima de 40 graus, né, e à noite você bater temperaturas abaixo de 0 a 0 grau, 1, 2 graus. Né? Outro motivo para os povos do deserto também usarem aquelas pesadas roupas, porque à noite faz muito frio. Por quê? Pela ausência quase que completa da água. Né? Aliás, a gente consegue perceber isso. Quem já entrou no oceano à noite, né? Já tomou um banho de mar à noite, ou entrou numa piscina logo depois que anoiteceu, já percebeu isso, né? Que a água tende a estar quentinha, né? E aí depois, por exemplo, de manhã já é o inverso, né? De manhã que aquela água já perdeu toda aquela energia que ela absorveu, de manhã você pode estar um calorzão mesmo, mas a água geralmente está, né, muito, muito fria. Tá? Inclusive a dinâmica, né, do oceano, porque a Terra é aquecida de formas distintas, a gente vai ver melhor isso na próxima semana. Mas inclusive, ao ser mais aquecido no Equador, os oceanos tendem a distribuir esse calor
para as latitudes maiores, né? Então, regulando também e diminuindo as amplitudes térmicas entre o Equador e os polos. Então, na prática, se o planeta Terra não fosse um ambiente tão vasto de água, nós teríamos um clima muito mais dramático. Só para, não é uma boa comparação, mas a Lua, por exemplo, né, que é um corpo celeste que não tem água e também não tem atmosfera, né, é comum nas regiões da Lua onde o Sol está batendo, você ter temperaturas acima de 150 graus, né? E na sombra, seja num local, e aí não precisa nem ser à noite, né? Você coloca a mão numa pedra e que está tendo uma sombra, aquela sombra ela está a menos 200 graus Celsius, né? Ou seja, a diferença é menos 200 graus, mas menos 150 graus. Então a diferença entre o local com luz e o local sem luz, às vezes chega a 300 graus, né? O que torna fantástico a tecnologia daquelas roupas espaciais, né? Aquelas roupas espaciais, elas são verdadeiras mini-naves. E além do mais, elas precisam, né, controlar essa variação térmica que os astronautas geralmente estão expostos. Tá? É, é, mas voltando aqui então ao nosso assunto, né, a água é um importante termorregulador, é um lubrificante também muito importante, por exemplo, nas nossas articulações, joelho, né? O movimento depende muito de lubrificantes naturais. Então o nosso corpo também utiliza a água para conferir, né, aquelas substâncias que vão estar, né, entre as articulações, conferindo lubrificação. Sem isso, né, inclusive as pessoas que têm problemas de articulações, principalmente nas glândulas que produzem as substâncias, né, que conferem essa lubrificação, eles geralmente têm articulações que são desgastadas, os ossos se desgastam, né? E as reações de hidrólise, né? Ou seja, a água por ser, né, um composto polar e coisa e tal, ela está ali, né, principalmente a partir da ionização, ela acaba, né, conferindo a quebra de partículas. Inclusive, quando a gente falou lá sobre forças endógenas e forças exógenas, a água é um dos principais compostos das forças exógenas, aquelas forças que desgastam as rochas, né? Por quê? Primeiro, o desgaste é mecânico, né? Ou seja, aquele velho ditado de que água mole, pedra dura, lespa, né? Tanto bate até que fura, né? Por quê? Porque o próprio processo físico, mecânico da água passando ali, ela vai, né, destruindo as ligações químicas das rochas. Mas a água em si, ela também é um solvente, ela também vai dissolvendo quimicamente alguns compostos ali da rocha, alguns minerais das rochas. Então, a hidrólise, assim como também a própria força mecânica, inclusive também quando você tem variação de temperatura, então, por exemplo, a água se acumula numa pequena fissura de uma rocha, e aí você tem uma noite fria em que essa água chega a congelar, né? Como eu falei, a água congelada ela tem uma densidade menor, por quê? Porque ela se expande, né? E ao se expandir, ela trinca aquela pequena fissura, ela aumenta aquela pequena fissura. Então, assim, a água em si, ela molda o relevo do planeta, né? Ela está em constante movimento e esse movimento confere a ela um dos principais papéis no que a gente chama de conjunto de forças exógenas, aquelas forças que desconstroem o relevo, tá? É claro que também a água está muito ligada às trocas de substâncias químicas entre as membranas biológicas, né? Seja a questão do equilíbrio osmótico, a questão também do equilíbrio de pH, né? Então, tipo assim, são inúmeras funções que a água exerce na vida, nos compostos vivos.
né? E é por isso que não, você pode ter vida em temperaturas absurdas, em pHs, né, absurdos, né, extremos. Você pode ter vida na ausência de sol, você pode ter vida com produção energética muito baixa. Tá? Agora, de forma alguma você encontra vida na ausência completa de água. Algumas bactérias, né, que eles chamam de extremólitos, eles até conseguem é, é, se transformar em um estado latente. Eles param tudo, param todas as suas funções biológicas, se fecham e ficam ali até a água aparecer de novo. Aí a hora que a água aparece, essas criaturas, essas bactérias, elas retomam suas atividades químicas. Mas enquanto não existir água, elas ficam no estado latente, lá paradinho. Tá? Então essa é uma questão muito importante. Tá? É, é, e aí é legal, né? Porque aí aqui eu já estou só reforçando aqui nesse slide isso que eu já falei para vocês, né? Ou seja, a água é um importante modelador de relevo, né? Tanto na questão física, quanto na questão química, quanto na questão, né, do gelo, tá? Então as rochas, e aí não importa o tipo, né? Sejam elas ígneas, sedimentares ou metamórficas, elas vão sofrer com uma ação constante da água, e inclusive a gente consegue ver isso, quem já foi numa praia, quem já viu rochas na beira de uma praia, quem já perto de um rio pegou aqueles seixos, né, aquelas rochas arredondadas, né, é o que? Claramente as arestas daquela rocha foram sendo, né, esculpidas, foram sendo desgastadas, né? Então quando você tem, né, inclusive quem mora em Pado ou nas vizinhanças e tem um rio, um córrego, você pode ver nas rochas, né? São sempre rochas com arestas mais arredondadas, né? Curvas mais suaves. Por quê? Porque o trânsito da água ali vai levando ao longo do tempo os minerais e vão desgastando as arestas até você ter essas formas, né, mais arredondadas de seixos mesmo. Tá? É, é, Continuando aqui, então, assim, isso aqui é muito importante, gente. Talvez todos vocês já tenham, até na escola mesmo, né, ouvido falar sobre a questão da água e do fim da água. Ou seja, um dia o mundo vai ser um planeta seco, se a gente continuar gastando a água, ela vai acabar, e aí geralmente a gente faz essas campanhas nas escolas, principalmente lá no nível fundamental, né? A tia pega e faz uma campanhazinha que a gente tem que lavar a mão, e rápido, tomar banhos curtos, se for lavar a louça tem que lavar rápido, coisa e tal. É interessante porque a água é um recurso renovável ou não renovável? Bem, como vocês podem ver aqui, a água ela é um recurso renovável. Por quê? Porque ela se renova, ela tem um ciclo. Tá? Ela não é como, por exemplo, o carvão, que você extrai da terra e o seu ciclo biológico de formação é tão longo que, pelo menos nos próximos milhões de anos, a gente não vai ter mais carvão. Não, não é assim. Ou petróleo, ou qualquer outro elemento que a gente extrai e ele não se renova. Não, a água é sim um recurso renovável. Aí a pessoa pode dizer, então mentiram para mim, mentiram a vida toda. Não, não é bem por aí. Tá? A gente vai ver ao longo da aula, né? Vai ver ao longo daqui da nossa aula que apesar da água ser um recurso renovável, apesar da água ser um recurso que está graças ao seu ciclo, né, que é basicamente ali um ciclo de evaporação, né, condensação, precipitação, e aí depois essa água vai escorrer, né, mesmo ela tendo um ciclo, ela é muito mal distribuída. Esse ciclo é mal distribuído. A água, inclusive, a água potável é muito mal distribuída, tá? E é interessante porque, como eu falei, apesar de você ter uma quantidade absurda de água na Terra, tá? Boa parte dela está no estado de água salgada, né? Ou seja, uma água que é ruim para o consumo. Você não pode usar essa água para irrigar uma plantação, você não pode beber essa água. Aliás, né? Um náufrago no mar, ele para durar mais tempo, para, né, não morrer mais rápido de desidratação, tá? Ele não pode beber água do mar,
né? Aliás, é uma suprema ironia, né? Você está cercado de água para todo lado, mas na maioria das vezes uma pessoa, um náufrago, ele morre desidratado, né? Por quê? Porque passa-se os dias e ele vai perdendo a água do teu corpo, né, pela respiração e coisa e tal. Ele não pode beber aquela água salgada, porque se ele consumir aquela água, que é mais densa do que os compostos líquidos, os meios líquidos das células, né? A tendência é o quê? É você perder a água do seu corpo para aquela água salgada que você está consumindo, né? E aí você vai ter uma diarreia absurda e aí a desidratação vem com força, né? Então o que, que acontece? A boa parte da água na Terra ela não é diretamente consumível, tá? Na verdade, além de boa parte estar em forma de água salgada, né? Você tem também 97, 98%, esses números variam um pouco, mas dependendo da fonte, da pesquisa e tal, mas é mais de 95% com certeza da água disponível na superfície da Terra está em estado salgado, né? E você ainda tem o restante água em forma de gelo, que também é de difícil acesso, né? Então você tem ali 1%, 2%, no máximo 3% de água na Terra disponível para uso direto do ser humano e das formas de vida continentais, né? Para irrigar, para consumo, de uma forma geral. Então, assim, é um recurso que pode sim ser um recurso escasso, principalmente por ser mal distribuído e o como ele é utilizado, né? Então, assim, não é totalmente mentira que realmente a água pode acabar. Ela não vai acabar em todo lugar, como, né, de forma universal, igual aqueles e-mailzinhos ou mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, em que você vê a terra seca, com as pessoas morrendo e de sede, esqueléticas. Né? Isso aí é um cenário apocalíptico que dificilmente vai acontecer. Mas também não estamos totalmente de boa, né? Por quê? Porque o uso do recurso, a água como recurso hídrico, ela é absurdamente alta hoje em dia. A gente vai trabalhar isso mais para o finalzinho da aula. E aí, como o ciclo é um processo natural, né, que demora um tempo, que nem sempre é rápido o suficiente, a gente tem sim alguns lugares do planeta que sofrem já com uma carência muito grande. E aí é aquela questão, boa parte dos problemas ambientais, e a gente vai ver isso na semana que vem, eles não vão, pelo menos a curto prazo, né, transformar a Terra num lugar inabitável. Tá? O que vai acontecer, o que realmente acontece, e no médio prazo, é de que o planeta vai se tornar um local mais agressivo, mais inóspito para se viver. Tá? E aí, quando você pega essa questão de um planeta que o clima é mais extremo, num planeta onde os recursos hídricos vão faltar em determinadas áreas, né? E você junta isso com os problemas socioeconômicos dos países, com as desigualdades sociais, né? A tendência é o quê? É você agravar os conflitos políticos. Tá? Esse, aliás, é um problema sério. Tá? A Terra vai ser um lugar mais caro de se viver. E quem tiver dinheiro vai pagar. A água vai ficar mais caro? Tudo bem, eu pago. A comida fica escassa e vai aumentar de preço? Tudo bem, eu pago. Mas para bilhões, eu não estou exagerando, para bilhões de pessoas na Terra, tá? Alguns centavos de dólar a mais, né, no preço da comida ou da água é a diferença entre comer todo dia ou não comer todo dia. Né? E é óbvio que isso leva à insatisfação, isso leva a instabilidades, e a tendência é você ter, né, um local mais propício a guerras civis, a conflitos. Tá? Então, nem tanto ao lado do mundo apocalíptico, nem tanto ao lado das coisas estamos de boa, está tudo tranquilo, isso nunca vai me afetar nem nada não. Tá? E a água é um desses bons exemplos, né, de recurso que a gente precisa olhar com carinho. Tá? Continuando aqui. Bem, e aí é interessante, para a gente entender um pouquinho sobre hidrografia, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos da hidrografia. Né? Um dos primeiros conceitos que eu acho mais importante, né, é o próprio conceito de bacia hidrográfica. Né? Ou seja,
A bacia hidrográfica, aí, como vocês podem ver, é uma rede de drenagem, ou seja, conjunto de terras, né, que pelo seu relevo, né, vão conduzir a água que é precipitada para um vale, para uma calha, né, onde essa água vai se concentrar e você vai ter a formação do rio. Ou seja, então um rio ele tem uma relação, né, é quase que dialética, né, com o relevo que o cerca. Ao mesmo tempo que o relevo ele abastece esse rio a partir da precipitação e do escoamento, né, o rio, principalmente quando ele passa para regiões mais secas, ele também abastece essa região, né, não só a superfície, como também os seus lençóis subterrâneos, os lençóis freáticos. Tá? Então vocês podem ver aqui nessa figura, tá, duas bacias ou redes de drenagem, duas redes de drenagem hipotéticas, né? Uma rede da bacia do rio A e uma rede da bacia do rio B. Né? Então vocês podem ver que dependendo aqui, né, do que eles chamam de divisor de águas, que é o local aonde ao precipitar, a água vai se conduzir, né, ou para, né, o rio A ou para o rio B. E isso, aliás, é muito importante, gente. Depende muito do relevo. Por quê? Porque a água, e aí é legal a gente entender isso também, a água e a força motora do ciclo da água é o Sol. Sol é o motor do ciclo da água. Por quê? É ele que vai aquecer os oceanos ao ponto desses oceanos, né, evaporarem. Né? Então, a cada minuto, né, milhões e milhões de toneladas de água se convertem em vapor. Esse vapor ele vai, né, subir para regiões mais altas da nossa atmosfera, aonde ele vai encontrar temperaturas menores. E aí então essa água vai condensar. Tá? Ao condensar, ou seja, essa água ao encontrar partículas aerosóis dispersas na atmosfera, né, que vão fazer com que essa água em estado de vapor, essas moléculas em estado de vapor, se liguem pela ponte de hidrogênio, né, formando gotículas de água. E quando essas gotículas de água elas ganham um volume suficiente para serem atraídas pela gravidade novamente, você vai ter o que? A precipitação. Tá? Então você tem a evaporação, né? Essa água vai atingir camadas mais rápidas, mais elevadas da atmosfera, se condensa, né? Dependendo da altitude em cristais de gelo, né? E aí depois esses cristais de gelo ganham peso, vão descendo, se tornam água em estado líquido, e aí você tem a precipitação propriamente dita. E aí é importante lembrar que boa parte da água precipita nos oceanos, né? A água evapora no oceano e precipita no oceano mesmo. No entanto, uma porção dessa água toda evaporada pelo Sol, ele chega aos continentes. E é ali que, né, o relevo do continente, aliado, né, principalmente à gravidade, e aliás, essa é outra questão muito importante. Tá? Qual é a força que move as águas de um rio? Né? É basicamente a gravidade. Então, um rio vai estar sempre saindo de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Sempre. Um rio, ele nunca não, ele só numa situação muito especial ele corre no sentido contrário, né? Que é a questão da pororoca, que é quando você tem, né, principalmente no encontro do rio com o mar, e aí o mar ele tem, né, as suas marés, dependendo da situação, o nível do mar supera o nível do rio, e aí você tem esse refluxo. Né? Para quem gosta de desenho também, né? O Cavaleiro Zodíaco, né? Shiryu, Cavaleiro do Dragão, ele também conseguiu fazer as águas das cachoeiras, se eu não me engano, do Rio Amarelo, correrem no sentido contrário. Mas tirando o pessoal do Cavaleiro Zodíaco e a Pororoca, um rio sempre corre do sentido mais alto para o sentido mais baixo. Então, se você chega no rio e você consegue identificar a correnteza, você pode falar com toda certeza que uma determinada região por onde esse rio está vindo, né, é mais alta do que para onde esse rio está indo.
tá? É, é, Então, você tem basicamente o Sol, a gravidade e o relevo ditando os caminhos da água. E aí é importante a gente entender o seguinte, que a água no oceano, ela está no seu estado, né, salgada, porque ela se misturou ali, ela está desgastando a rocha há bilhões de anos, então você tem uma concentração de sais altíssima, né? E quando essa água é evaporada, quando ela evapora dos oceanos, é só a água que evapora, os sais permanecem no oceano, né? Então, depois essa água vai precipitar, né? E ela vai decompor a rocha nos continentes. Então, toda a água, mesmo a água dos rios, ela tem uma concentração de sais minerais ali, mas muito, muito baixa se comparado à concentração de sais que você vai encontrar, né, no oceano. Tá? Então, originalmente, esses sais dos oceanos vêm lá da formação dos oceanos, ou seja, da decomposição das rochas, né? Ainda quando a Terra estava incandescente, coisa e tal. No entanto, hoje em dia, o oceano permanece salgado, apesar de você ter quantidades absurdas de camadas de sal que assentaram no fundo, no leito oceânico, né? Tanto que você tem camadas em alguns lugares que chegam a quilômetros de sal, né? É, 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 no fundo do oceano, mas mesmo com todo esse sal assentando, você ainda tem, né, o oceano sendo muito salgado, porque a todos os anos, em todos os anos, uma quantidade absurda de sais trazidos pelos rios, né, continuam sendo despejados no oceano, né, e ao contrário do rio, que está ali no ciclo, ali, dentro do ciclo costal, né, aqueles sais permanecem ali no oceano. Né? Então, basicamente, esse é o ciclo da água que se distribui, tá, principalmente pelas bacias hidrográficas ou redes de drenagem. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, um país como o Brasil, tá? Porque o Brasil é um dos países com uma quantidade absurda de recursos, né? Recurso hídrico. Tá? A gente pode ver que o Brasil possui imensas bacias hidrográficas, ou seja, são terras que alimentam, né, o rio e os seus afluentes, tá? Em extensões muito grandes. Então você pode pegar aqui, por exemplo, a bacia do rio, né, Amazonas. É uma bacia absurdamente grande, porque você tem uma infinidade de quantidade de afluentes, né, que recebem uma quantidade muito grande de chuvas, né, muitas dessas chuvas alimentadas pela própria floresta, né, ou seja, a floresta no seu processo de evapotranspiração, tá? Ela mantém um regime de chuvas muito intenso naquela região, né? Então, basicamente, é uma retroalimentação. Né? O rio alimenta a floresta, tá? Confere uma quantidade absurda de água, né, doce, potável, mas você tem a própria floresta no seu processo de evapotranspiração, ou seja, aquele processo em que as plantas evaporam água para poder puxar a água da terra, né, pelas raízes. Esse processo satura a atmosfera em cima da floresta e que faz com que você tenha uma quantidade muito grande de precipitação, o que gera, né, o maior rio do mundo em volume d'água. Né? Ou seja, o Rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume. Né? Não chega a ser em comprimento, porque, pelo menos, existe uma discussão se é ele, se é o Nilo, né? Mas mesmo assim, é um rio com milhares de quilômetros, tá? E um rio que é basicamente, né, tem um volume muito grande, tem um volume absurdamente grande. É um rio, inclusive, de planície. Tá? Por quê? Porque ele corre por uma bacia hidrográfica muito plana. Para vocês terem uma ideia, a diferença altimétrica, né, de Manaus, que fica a uns 3.000 quilômetros distante do litoral, tá? É de 60 metros para o nível do mar. Então, o rio Amazonas ele corre lentamente, é cauduloso, lentamente, né, por uma planície vasta. Tá? Outro tipo de rio, dependendo do relevo, é o que a gente chama de rio de planalto. Né? São rios que têm variações altimétricas maiores. E o que faz com que o potencial de energia dessa água, de condução dessa água, seja maior. É como você pegar uma tábua e você jogar um copo d'água nessa tábua com uma inclinação baixa. Você vai ver que a água vai descer lentamente pela tábua. Se você aumenta
né, a inclinação da tábua e joga o copo d'água, você vai ver que a água vai ser conduzida com uma velocidade maior. Continua sendo uma questão de gravidade, tá? E aí, como recurso, é importante a gente lembrar, e a gente vai ver isso mais para frente quando estiver falando sobre fontes de energia, e aí quando eu falo mais para frente, é mais para frente mesmo, lá para o terceiro ano e coisa e tal, tá? Mas vocês vão ver que é muito importante para a formação, produção de energia elétrica, né, o que rios de planalto, ou seja, rios que possuem uma diferença altimétrica maior, o que vai gerar um potencial maior. Aí a pessoa diz, ah, então professor, quer dizer que o Amazonas ele é um rio ruim para a produção de energia elétrica? Ele é. Tá? Até o rio Amazonas em si, então, é horrível, porque você vai criar uma barreira ali para poder, né, gerar a energia e a água poderia simplesmente extravasar pelo lado. Né? Agora, a bacia do Rio Amazonas ele tem o maior potencial hidrelétrico do país. Aí a pessoa pode dizer, não, mas peraí, você acabou de falar que o rio, né? Aí, peraí, você acabou de falar que o rio ele não tem um bom potencial hidrelétrico. Mas, por quê? Porque quando eu falo sobre bacia hidrográfica, eu estou falando também sobre os afluentes. Né? E aí quando você pega os afluentes do rio, né, é Amazonas, e é interessante porque você tem dois planaltos aqui, né, um mais ao sul, né, e o planalto, né, das Guianas aqui mais ao norte. Então você tem uma variação altimétrica entre os afluentes da margem direita e da margem esquerda que tornam esses rios, né, muito bons para exploração, né, hidrelétrica. Tá? Aí a gente cai em várias questões ali, né? Como por exemplo do Rio Xingu, né? E a Belo Monte, que não cabe a gente falar agora aqui porque é treta lá para fontes de energia quando estiver falando sobre fontes de energia. Tá? Mas que fique bem claro o seguinte, eu falei sobre o Amazonas, mas vocês podem observar, existem várias outras importantes bacias, tá? Várias outras importantes bacias. Como a do Paraná, inclusive, que é onde a gente mais explora, uma das bacias mais exploradas do Brasil, né? Tanto na questão de geração de energia elétrica, quanto, por exemplo, para irrigar, para sistemas de irrigação. Né? A gente tem a bacia do Rio São Francisco. No entanto, se você parar para ver aqui, tá? A gente tem o Atlântico Leste, o Atlântico Sudeste, que é basicamente o quê? Não são bacias hidrográficas. Né? Você não tem o Rio Leste, no Atlântico Leste ou Atlântico Sudeste. O que você tem aqui, na verdade, são dois, como que eu posso dizer? São dois conjuntos de pequenas bacias hidrográficas. Então, no Sudeste é onde nós temos nosso menor potencial hídrico, nossas menores bacias. Né? O Amazonas, por exemplo, que é uma bacia hidrográfica absurdamente grande, ela fica distribuída por uma região do nosso território que compreende 7% da nossa população. Ou seja, a maior parte da nossa população, indústrias, produção de pecuária e agrícola, ela se concentra no Sudeste. Ou seja, em regiões que têm poucos rios. Né? Assim, poucos rios se comparado às outras bacias que vocês estão vendo, Tocantins, né? E por aí vai, São Francisco. Então, comparativamente, a gente tem uma distribuição, né, uma má distribuição de população pelos rios. Aliás, isso não é uma exclusividade do Brasil. Vários outros lugares do mundo têm essa questão de distribuição de rios e distribuição de população. Aqui nesse GIF aqui vocês podem ver o sentido por qual correm os rios brasileiros. Né? E sempre seguindo o quê? Sempre seguindo a a distribuição do relevo. Né? Então vocês podem ver, né, que o rio Amazonas corre nesse sentido. Né? Aí você tem aqui o sentido do rio Tocantins, né, Parnaíba, o São Francisco, que nasce aqui em Minas e vai, né, desembocar no Atlântico. Tá? Então aqui é engraçado porque esse gifzinho aqui ele coloca aqui o Rio Doce, por exemplo, né, de marrom. Isso por quê? Porque o Rio Doce foi aquele que sofreu, né, com a quebra das barragens que despejaram uma quantidade absurda de restos químicos, né, e que praticamente destruíram, né,
esse rio, ou seja, mataram a fauna e a flora quase que toda do rio, né? E ainda hoje a gente consegue ver sequelas de metais pesados, de substâncias que impedem aquele ecossistema volte a ativar, volte a prosperar. Existem trabalhos de recuperação, mas ainda são muito lentos. E aí é bom sempre lembrar que, por exemplo, vale lembrar que o Rio Pomba ele sofreu não na mesma proporção do Rio Doce, né, mas ele também sofreu com o rompimento de uma barragem, né, em Cataguases, né, de uma barragem de uma indústria de papel, né, que tinha rejeitos de processos industriais, e essa barragem acabou entrando em contato com o Rio Doce e destruiu, Rio Doce não, no caso o Rio Pomba, e afetou profundamente, né, o bioma do Rio Pomba. Né? Não foi o mesmo volume do que aconteceu lá na Samarco, né? Que é uma empresa que era subsidiária, inclusive, da Vale do Rio Doce. Né? Aliás, né, hoje em dia a gente ouve muito falar sobre o desastre, né, que aconteceu em Brumadinho e coisa e tal, mas até mesmo antes desse desastre que teve um nível altíssimo de custo humano, né, a Vale do Rio Doce já esteve envolvido em outros rompimentos de barragens, de rejeitos de minério, né, e que tinham destruído e que tinham tido custos não tão altos de vida, mas, por exemplo, o caso do Rio Doce, né, um custo altíssimo, né, de ambiental. Tá? Então, até hoje, o Rio Doce está ainda em processo de recuperação e talvez nunca volte a ser o que é. Aliás, os rios como um todo no Brasil inteiro, a gente tem sérios problemas, né, de agressão, né, destruição de mata ciliar, que é aquela mata que reveste, né, as margens. Você tem assoreamentos, exploração para empreendimentos agrícolas e poluição, despejos de esgoto, de recursos e rejeitos industriais. Então, vide aí o Tietê, né? O Paraíba do Sul, que também é um dos rios mais poluídos do mundo. Então, assim, o uso do recurso hídrico, o Brasil tem um volume muito grande se comparado ao restante do mundo, né? Vocês podem ver, inclusive, aqui nessa outra imagem aqui, né? Ou seja, aqui, ó, 13% de todo o recurso hídrico do mundo, tá, tá no Brasil. E o Brasil tem 3% da população do mundo, né? Então a relação recurso hídrico e população da terra no Brasil é altíssimo essa relação. E a água é muito barata no Brasil, é muito abundante. Então, se a gente ouve falar, como a gente ouve falar em vários lugares no Brasil que está faltando água, a gente ouve falar, né, que tem problema, é por quê? Porque a gente está destruindo esse recurso, né, com problemas de saneamento, com problemas de distribuição, né, com a má gestão do recurso hídrico. Tá? Então, o caso do Rio Doce é um exemplo. Gente, pega o Tietê, né? Eu já tive a oportunidade de passar ali na Marginal, e assim, é impressionante como é um rio totalmente morto, né? Ali, pelo menos no trajeto urbano. Por quê? Porque você tem o lançamento de uma quantidade absurda de esgoto industrial, doméstico, né? E nada sobrevive àquilo. Tá? Para nossa sorte, os rios eles têm processos naturais de filtragem. Então, mesmo que a gente não faça nada, mas que se a gente consiga diminuir a agressão, né, aos rios, o rio em si ele começa a se recuperar. Tá? Mas o que a gente tem observado nos últimos anos é, na verdade, o contrário. Cada vez mais o ser humano ele interfere nos cursos naturais dos rios. Então a gente tem vários projetos de transposição, como acontece, por exemplo, no Paraíba do Sul. Ou seja, houve uma transposição lá na década de 60 do rio Paraíba do Sul para alimentar o rio Guandu e o rio Guandu em si, o sistema Guandu, poder alimentar a cidade do Rio de Janeiro, né, que sempre teve uma carência muito grande de água. E qual é a consequência disso para o Paraíba do Sul? A diminuição do seu volume. Né? E isso a gente consegue sentir, por exemplo,
na foz do Rio Paraíba do Sul. Pontal, a região ali do estuário do Rio Paraíba do Sul, no norte fluminense, é uma região hoje totalmente degradada. Por quê? Porque a própria dinâmica rio-mar foi alterada pelo homem. Então, aquela região que foi ocupada, né, com casas e coisa e tal, ela está sendo tomada pelo mar. Por quê? Porque o rio não confere mais uma proteção que ele conferia antigamente. Tudo isso pelo uso, pela transposição, pelo uso da água em projetos de irrigação, pelo assoreamento, ou seja, você acaba tendo sedimentos se acumulando no fundo que diminui a calha do rio, né? A própria degradação da massa ciliar contribui para esses processos, né? Então, a ação do homem, tá, ela acaba garantindo essa dificuldade. Então, quando a gente aprendia lá no ensino fundamental, a água é um recurso que vai acabar. Não, não deveria ser, né? O Brasil é um exemplo disso. É um recurso muito abundante no Brasil. Se está faltando é por deficiência nossa mesmo. Uso, né, indiscriminado na agricultura, na indústria, onde mais se usa água, mas também no uso doméstico, né? A gente vê como as pessoas gastam água, molhando calçada, molhando, né, baixando para baixar poeira. Então, assim, é impressionante. E aí, se você compara essa questão do Brasil com outras regiões do mundo, né, você pode ver, inclusive, que em várias regiões do mundo você tem déficit em relação ao percentual de água. Na África, né, a África como um todo, você tem 11% das águas do mundo, né, água potável do mundo. Então você vê, só o Brasil tem mais água que toda a África. E a África não tem só 3% da população da Terra, ela tem 13%. Então você pode ver que existe um déficit aí bem grande. Então lá o negócio é feio mesmo, tá? Aliás, você tem aqui no Oriente Médio e nessa porção da Ásia aqui, quase que 5 bilhões de pessoas, né? Quase 5 bilhões dos 7 bilhões de pessoas que vivem na Terra vivem nessa região que eu estou passando. Peraí, eu estou passando mouse aqui. E são também regiões de poucos recursos hídricos. Então, o normal para boa parte da população da Terra é o déficit de água e não a água sobrando, né? Então, são raros os locais, como aqui na América do Sul a gente pode ver aqui, né, que a gente tem essa concentração abundante de água, tá? Bem, basicamente, então, tá aqui, ó, esse slide aqui reforça aquele negócio que eu falei para vocês sobre as linhas, né, de divisão de água, o divisor de águas, né, a região onde que se separa, né, uma bacia da outra, tá? Aí aqui também ele fala sobre caudal, né, que é na questão a quantidade de volume de água que passa por um rio, por uma seção do rio. Geralmente a gente mede isso em metros cúbicos por segundo, né? E é interessante porque o regime, o que a gente chama de regime do rio, é basicamente o que a gente fala sobre a variação do volume de água, do caudal da água, né? E quando a gente fala sobre regime, a gente pode dividir os rios em 3 grandes categorias, né? Os rios de regime perene, né? Em que aqueles rios que a água escoa o ano todo, como é a maioria dos rios no Brasil, né? Como é, por exemplo, o caso do Paraíba, do Pomba em Pádua, né? E você tem os rios intermitentes, que são aqueles rios que durante o período de seca, eles inclusive chegam a secar, né? Então, isso é muito comum no Nordeste, né? Inclusive, você viaja pelo Nordeste, você passa por viadutos e você olha, não tem nada debaixo do viaduto, mas o que acontece? Ali é um rio, a calha de um rio intermitente. Então, depois de um tempo, né, chove aquele rio ali enche de novo. É engraçado como que em Pádua até parece que é assim que a gente está encaminhando, né? O Pomba é teoricamente um rio perene, mas a gente já teve alguns períodos de seca em que o Pomba quase secou por completo. Você conseguia ver as rochas e coisa e tal, né? Então, assim, a princípio, né, o Pomba é um rio perene. Mas dependendo das mudanças climáticas e da quantidade de chuvas, né? Porque aí a gente tem que lembrar, né, que o rio é alimentado, né, por precipitação. Aliás, né, um rio pode ser alimentado ele pode ser alimentado por chuva, né, o que faz com que ele tenha um regime, né, que é o tipo de regime que a gente chama de pluvial, ou seja, que é aquele que é alimentado por chuvas, né? Aliás,
basicamente todos os rios no Brasil são, né, regidos por chuvas, né, são tipos de regime pluvial. Você tem aqueles que são nival, são os rios que são alimentados por neve, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem, né? São os rios também de regime glacial, inclusive o Amazonas, ele é um rio misto. Por quê? Porque a boa parte do volume, do caudal do rio Amazonas é alimentado por chuvas. No entanto, ele nasce nos Andes e parte da nascente dele é alimentado por degelo, né? Ou seja, degelo lá das calotas que estão, né, daqueles blocos de gelo que estão nas porções mais altas dos Andes, principalmente no verão. Eles vão derretendo e vão alimentando ali aquelas nascentes que depois descem ali pelo vale e vão alimentar mais, né, a jusante, vão alimentar o rio Amazonas. Então, você também tem os tipos de regime, né, de acordo com a chuva. No caso aqui do Brasil, boa parte, até pode ter um volume de chuvas muito grande, uma boa parte dos rios são perenes. Tá? Mas no Nordeste, como chove bem menos, a gente tem alguns rios intermitentes. Tá? E também temos os rios efêmeros, que são aqueles rios que nascem só durante o período mesmo de chuva, e depois, quando para de chover, eles secam quase que imediatamente. Esses, aliás, são rios muito comuns em locais muito secos, então desérticos e tal. Se você buscar depois no YouTube, né, você vê pequenos videozinhos mostrando rios efêmeros se formando. Então você vê a calhazinha seca e de repente a água vem chegando do nada, e daqui a pouco você tem aquele volume de água vindo, e daqui a pouco a água some e acaba. Né? São rios efêmeros, tá? Muito mais raros aqui no Brasil a gente encontrar. Tá? Bem, a gente também pode classificar os rios, né? A gente está aqui no tipo de classificações, né? A gente falou um pouquinho, tem o tipo a gente falou um pouquinho, né, do rio pelo seu caudal, né, perene, intermitente. Também dá para dividir o rio por seus regimes, como eu falei, regime nival, pluvial, né, glacial ou misto. Tá? E também aqui é outra forma de você classificar o rio, que é pelo seu tipo de drenagem. Né? E aí então, endorreica é basicamente aquele rio que ele vai desaguar em alguma região no interior do continente, né? Seja um lago ou outro rio. Né? Exorreica é quando ele vai efetivamente desaguar no mar. Né? Então nem todo rio deságua no mar. Né? Você tem a reica, né? Que é essa drenagem característica em regiões desérticas e semiáridas, em que o próprio rio ele se desfaz ali pelo solo e acaba sendo drenado, né, percolando ali pelo aquele solo muito seco, né? E criptorreica, né, é quando a água vai desaguar em câmaras subterrâneas, e geralmente esses rios acabam encaminhando-se para outros e entram em contato com outros rios. Aliás, quando a gente está falando sobre, e aí vocês veem aqui um esquema de um rio, né? Um rio tem a sua nascente, sempre numa região mais alta, tá? E aí depois você tem a foz em si, que é onde o rio vai desaguar. É que nesse caso aqui uma foz do tipo delta, que a gente vai ver depois, mas vocês podem ver que basicamente, aqui no caso eu chamaria isso aqui de quê? De exorreica, né? Ou seja, é um tipo de drenagem exorreica, porque ela está indo para o mar. Mas quando a gente fala sobre água subterrânea e tal, e aliás é muito comum a gente falar sobre lençol freático. Né? E é engraçado porque quando a gente está lá no ensino fundamental, pelo menos eu quando criança era assim, já conversei com outras pessoas, a gente imagina o lençol freático como um rio debaixo da terra, né? Um rio passando ali. Existem rios subterrâneos, mas não é o caso do lençol freático. Né? O lençol freático não é um rio debaixo da terra. O lençol freático é o solo saturado de água. Então, porque quando a água chove, ou seja, quando precipita, quando você tem a chuva, né, boa parte da água ela escorre, né? Então, por lixiviação, ela escorre pelo solo, pelo relevo, até o fundo, para a região mais baixa daquele relevo, que é onde você vai geralmente encontrar a calha do rio. Né? No entanto, boa parte dessa água ela também vai ser absorvida pelo solo, ela vai fazer o que a gente chama de percolar. Né? É interessante porque aqui você pode ver, você tem um relevo, então quando chove a água pode, né, por lixiviação,
ir para a calha do rio, né? Ou ela pode percolar e ir passando pelas camadas do solo até encontrar um lugar impermeável, ou seja, aquele lugar onde que ela não vai conseguir mais passar, um leito rochoso, por exemplo. Então essa água ela vai sendo absorvida pelo solo pelos espaços entre os grãos do solo, né? Então quanto maior é o grão de solo, mais rápido essa água vai percolando. Então, por exemplo, numa terra preta onde os grãos são menores, né? Então os espaços entre esses grãos são menores também. Então a água demora um pouquinho para percolar. Agora, por exemplo, num grão de areia, que é enorme, no mundo dos grãos, o grão de areia é enorme. E os espaços entre o grão de areia é muito grande. Então, quando você joga um copo d'água numa tigela de areia, você vê rapidamente aquela água sumindo, sendo absorvida, né? Mas, invariavelmente, essa água vai atingir uma região saturada, que é o quê? É uma região onde o solo ela vai se acumulando, porque ali abaixo dali é impermeável, né? Então essa água vai ocupando esses espaços entre os grãos, né? Isso, quem já foi na praia e brincou de tentar chegar na China, né? Ou seja, de cavar um buraco muito fundo, já viu isso acontecer como lençol freático na praia, né? A região saturada do solo é muito próximo à superfície. Você cava ali às vezes 50, 60 centímetros, você encontra o lençol freático, ou seja, que é o local onde a água satura e ela começa a brotar, né? Você cavou um buraco, aquele buraco ali tem uma pressão menor do que o entorno, e aí o que acontece? Aquela água brota. E um rio geralmente é um afloramento, né? O rio geralmente é um afloramento do lençol freático. Aliás, às vezes ficam semanas sem chover e o rio está ali, o rio está correndo. Né? Da onde veio essa água? Se eu acabei de falar que toda a água vem de chuva e coisa e tal, da onde vem a água do rio Pomba quando fica 2 meses sem chover? Ué, geralmente essa água vem, né, do lençol freático. O lençol freático, a água leva meses, às vezes anos para percolar. E essa água essa água percolando ali pelo lençol freático, pode alimentar o rio em épocas de seca. Em épocas em que o rio está mais cheio e está chovendo mais, o rio faz o caminho inverso, ou seja, ele alimenta o lençol freático. Então, né, é uma relação, né, dupla ali entre o lençol freático e a calha do rio. Tá? Beleza? Então, aqui também fica a questão do aquíferos, né? Ou seja, o que são aquíferos? São reservatórios de água subterrâneos primitivos, formados às vezes há milhares de anos atrás, em camadas às vezes abaixo, às vezes, em alguns lugares esses aquíferos afloram, estão mais próximos da superfície, mas de uma forma geral eles também estão em regiões mais baixas, até superando essas primeiras camadas impermeáveis. Então você às vezes tem o lençol freático mais próximo, que é aquele que o cara está usando ali e coisa e tal, e abaixo, em algumas camadas abaixo, às vezes 50, 60 metros, você tem um imenso reservatório de água potável primitivo, pré-histórico. Né? E recentemente se descobriu que a extensão desses aquíferos são enormes. Né? Então existem vários empreendimentos agrícolas que exploram hoje em dia esses aquíferos, né? Criando, né? Construindo esses poços muito fundos para poder alimentar, né? Redes de irrigação e coisa e tal. Então, o Brasil, além de ter um recurso abundante de água na superfície, nós também temos os maiores aquíferos do planeta. Tá? Então, aqui vocês podem ter aqui, ó, o aquífero Guarani, que é, né, o mais famoso, tá? Que preenche basicamente aqui os estados, né? Começa no Mato Grosso, pega São Paulo, Paraná, inclusive outros países, vai para o Uruguai, Paraguai, né? Chega até na Argentina. Aí você também tem um mais recente, né? Descoberto aqui, que é o aquífero Alter do Chão, tá? Então, ou seja, é um aquífero que você pega ali perto do Amazonas, do Pará. Então, assim, são reservatórios absurdamente grandes de água potável disponível para o Brasil também. Sofrem também com a má gestão, com o mau uso, com a contaminação, assim como o lençol freático, de uma forma geral, também pode sofrer com contaminações, né, de esgoto e coisa e tal. É por isso que em cidades não é muito legal você usar nem nada, tá? Eu vou acelerar aqui porque já está meio complicado, né? Aliás, deixa eu ver só um minutinho aqui. Esse videozinho aqui, gente, ele estava aqui parado,
sei porquê, mas esse videozinho que mostra uma tromba d'água, né? É só uma curiosidade. Dependendo do tipo de chuva, né, e do tipo de rio, né, você pode ter o que a gente chama de tromba d'água, principalmente em cachoeiras, né? E muitas das vezes as pessoas gostam de frequentar cachoeiras e coisa e tal, mas se você tiver uma grande quantidade de chuva na nascente do rio, né, principalmente esses rios menores, né, essa água pode cair toda de uma vez, né, ela pode descer de toda de uma vez e rapidamente alterar as condições do rio. Então é muito comum essas trombas d'água pegarem banhistas, né? Então fica aqui até o aviso, né? Quem gosta de frequentar cachoeiras e coisa e tal, evitem frequentar cachoeiras em dias nublados, né? Em dias em que a previsão de chuvas. Por quê? Porque na cabeceira do rio pode estar chovendo bastante, né? E esse fenômeno, vocês viram aí no vídeo, né? Como é um fenômeno rápido. Então, se você está ali de bobeira na cachoeira pegando uma aguinha e coisa e tal, daqui a pouco o volume d'água é absurdamente grande, alterado, e aí você vem troncos, vem pedregulhos e coisa e tal, e arrasta qualquer um. Então, assim, existe um número considerável de pessoas que todos os anos acabam morrendo afogados por causa desse tipo de fenômeno aí. Tá? Eu deixei aqui, tá? Mas é um alerta que nos mostra o quê? Que basicamente o que está alimentando os rios, né, são as chuvas e também a gravidade move esse, mas também está relacionado ao volume da água. Então, se você aumenta o volume, né, num curto período, né, você vai ter essa alteração que vocês podem ver no vídeo aí, beleza? Então, pessoal, para acelerar aqui, para acabar a situação, tipos de foz, né? A gente tem basicamente dois tipos de foz. Pô, peraí, que são, né, o que a gente chama de estuários, que são essas foz, né, esse tipo de foz em que o rio ele vai se abrindo. É um tipo de foz muito complexo, que você tem interações muito complexas entre a água do mar e a água do rio. Tá? Não cabe a gente aqui falar, senão essa aula aqui vai ter 14 horas, vai ficar cada detalhezinho. E você também tem esse tipo de foz aqui, muito comum, que é o tipo em delta, né? Geralmente relacionado ao acúmulo de sedimentos trazido pelo rio. Você vai criando, né, essas bifurcações. Tá? Aqui nesse caso, inclusive essa imagem aqui, se não me engano, é o delta do rio Nilo, tá? Que é uma região muito importante. Aliás, os rios, né, quando a gente está dando essa aula na sala de aula, com tempo e tal, a gente começa falando sobre as histórias dos rios, a gente fala um pouquinho sobre o Rio Nilo, o Tigre, o Eufrates, que, bem ou mal, foi o surgimento desses rios lá no fim da última era de gelo, 10, 12 mil anos atrás, que você teve, né, o assentamento dos primeiros grupos humanos. Então eles têm um papel, os rios têm um papel fundamental no próprio surgimento da civilização, né, humana. E o delta aqui, aliás, até hoje, ou seja, desde a pré-história até hoje, o delta do rio é uma das regiões importantíssimas do Egito, tá? Porque é uma das regiões de cultivo, né, de boa parte dos alimentos que os povos ali do norte da África consomem. Tá? Beleza? Aí, a água como recurso, tá? Quando eu falo sobre recurso, é o uso humano da água, né? E aí vocês podem ver aqui que boa parte da água, né, é consumida pela irrigação, ou seja, pela agricultura, tá? Uma parcela muito pequena, 18%, é consumida pelo homem, ou seja, o consumo propriamente dito da água, o uso doméstico, né? Seja nas casas e coisa e tal. Você tem ali 14% do uso em indústrias, aliás, muita água é gasta também nas indústrias, tá? Porque quando você vai produzir um gênero, uma camisa, né, um metal, um celular, qualquer material industrializado também consome água. No entanto, a maior parte disparado do uso, do consumo do homem pela água é através, tá, do recurso da irrigação. Tá? Inclusive, aqui tem um gráfico que mostra, né, o quanto se gasta de água pelo produto. Então, por exemplo, aqui é 1 quilo de manteiga, né, consome em média 18 mil litros de água. Né? Inclusive, o Brasil é o maior exportador de água do mundo. Né? Mas não de água em galão, não de água em forma de água, assim, propriamente dita. Né?
caminhões-pipa. Não, não. A gente exporta água em forma de produtos, né? Ou seja, a boa parte dos nossos produtos que são exportados, né, consumiram uma quantidade absurdamente grande de água, né, para serem produzidos. E aqui você tem alguns exemplos. Ao gado, 17 mil litros, né, para 1 quilo de carne. Então, toda vez que você está consumindo 1 quilo de carne lá no seu churrasquinho, né, acredite que a reboque você está ali também consumindo 17 mil litros de água, né? Então vocês podem observar, porque são os grandes projetos de irrigação que alimentam essa parte da economia. Tá? É, é, a transposição do Rio São Francisco. Esse é um assunto que a gente se aprofunda quando está falando sobre a aula, mas em resumo é o que? Ficou agora, né, nesses últimos dias, esse assunto voltou, né, à tona, porque foi um projeto de mais ou menos 10 anos atrás, na verdade esse projeto é muito antigo, tá? O projeto de você desviar parte do Rio São Francisco, que é o rio mais importante, aliás é o único rio 100% brasileiro, ou seja, que corre totalmente dentro do território do Brasil, o Rio São Francisco, né? Mas o projeto era o quê? Desviar parte desse rio para alimentar um sistema de irrigação para resolver um dos mais antigos problemas do Brasil, que é a seca do Nordeste. Tá? Então esse projeto é muito antigo, inclusive é do século XIX, já, né, do período do Império, mas ele começou a ser praticado, ou seja, ele começou a ser executado há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Se eu não me engano, no primeiro ou segundo mandato do governo Lula, né? E esse projeto de grandes proporções visava, né, desviar esse rio em canais de irrigação que iriam alimentar várias regiões e outros pequenos rios. Tá? E ele está sendo concluído desde então em várias etapas. O mais recente agora, né, no atual governo, ele foi, né, liberado mais um trecho desse sistema, tá? Que sofre muitas críticas desde a sua concepção, né? Críticas relacionadas ao esgotamento do próprio Rio São Francisco, críticas relacionadas à mudança de ecossistema da caatinga daquela região, críticas socioeconômicas, porque boa parte desse rio está sendo desviado para alimentar empreendimentos agrícolas de grandes proporções, né? Seja produção de uva, né? Produção de material que vai ser exportado e deixando de lado, muitas das vezes, os mais sacrificados naquela região, que são os pequenos produtores, né? A produção familiar, que acaba não sendo contemplada, né? Ou não foi contemplada em toda a sua complexidade por esse projeto. Né? Então é um projeto que, como boa parte dos projetos de infraestrutura, gente, quando a gente fala sobre projetos de infraestrutura, tem que entender o seguinte: tem os pontos positivos e os pontos negativos. Todo projeto tem isso, tá? Aí o que você vai fazer é o quê? É pesar essas questões. Muitas das vezes tentando minimizar os pontos negativos e potencializar os pontos positivos. Nem sempre funciona, mas, né, todo projeto de infraestrutura tem essa situação. Não é diferente com o Rio São Francisco, né? Ele tem seu ponto positivo, é louvável você levar água para uma região de grande, né, problema de recursos hídricos, né? Mas quando a gente estuda sobre o Nordeste, e a gente estuda um pouco sobre o Nordeste lá no terceiro ano, a gente vê que é mais do que o problema só de água. É também, mas você tem toda uma estrutura, né, socioeconômica, toda uma estrutura política ali naquela região que alimenta essa pobreza, alimenta esses problemas relacionados ali, né, àquela região. Mas, querendo ou não, a transposição do Rio São Francisco vem realmente diminuindo um problema histórico do Brasil, que é o problema da seca no Nordeste. Tá? Então, independente de quem começou, independente de quem está terminando, né, é um projeto que tem algumas virtudes, sim. Tá? E pontos negativos, principalmente relacionados a questões ambientais e a quem realmente está fazendo, né, usufruto desse projeto. Tá bom? Mas a gente vai trabalha isso mais detalhes depois em outros assuntos, né, transversais. Então, vamos ver aqui. E esse é o último assunto, né? Então eu passei um pouquinho, né? Mas também
para compensar, essa é a única aula da semana, tá? Mas esse é o último assunto que a gente vai abordar aqui, né? A questão do saneamento básico. Por quê? Porque a gente viu a água como um recurso, né? E um dos recursos, um dos usos da água, obviamente, é o consumo dessa água, tá? E, por incrível que pareça, apesar da água ser um dos elementos mais importantes à vida da Terra, né, de todo o planeta, tá? A gente tem que entender que ela também é o maior vetor de doenças que existe. Ou seja, não é mosquito nenhum, não é nada, nada. A água é o maior vetor de doenças. E, inclusive, mata milhões de pessoas todos os anos. Mata muito mais do que coronavírus. Ou seja, as doenças provocadas pela água, não pela água em si, mas pelo consumo da água imprópria, mata muito mais do que coronavírus, por exemplo. E, aliás, esse conjunto de doenças que são trazidas pela água, como a cólera, o rotavírus, né, e por aí vai, né, é o que a gente chama de doenças do subdesenvolvimento, porque são doenças associadas à falta de saneamento básico. Tá? Mas o que é o saneamento básico? Bem, o saneamento básico ele é basicamente um ciclo de tratamento da água, tá? Ou seja, que parte da captação da água de uma fonte qualquer, geralmente uma fonte potável, de um rio, um lago, né? Depois você tem, né, a filtragem, o tratamento dessa água, né? Porque não é só porque você está tirando de um rio que você pode simplesmente, né, distribuir essa água. Por quê? Porque muitas das vezes existem coliformes fecais, existem micro-organismos, existem metais pesados que precisam ser filtrados da água para que ela tenha as características saudáveis dela, né? Aqui no Brasil, inclusive, se acrescenta até flúor na água durante o tratamento para reduzir a questão de cáries, né, entre a população. Então você tem o tratamento da água, depois você tem, né, a distribuição dessa água potável para as casas, o uso, né, ou seja, o abastecimento, o uso dessa água, e depois que essa água é usada, você vai ter a segunda parte desse ciclo, né, que é basicamente a coleta dessa água, desse esgoto. Esse esgoto será tratado, né, ou seja, você precisa, acompanha aqui, ó, em negro, né, essa parte negra aqui é a água representando o esgoto, a água usada, o esgoto doméstico, mas vale também para o esgoto industrial, né? Então essa água, ó, ela vai para uma estação de tratamento, onde os elementos mais tóxicos, né, vão ser filtrados, né, destruídos, e depois que essa água foi tratada, esse esgoto foi tratado, você tem o descarte dessa água numa fonte. Vocês podem observar aqui também que não é só o ciclo do saneamento, não é só captação, distribuição, uso, né, coleta de esgoto. Você tem questões paralelas também, como a questão do lixo, o lixo sólido, porque qualquer lixo sólido que for deixado sem ter um descarte adequado, ele pode acabar parando num recurso hídrico. Tá? E além do recolhimento do lixo, da coleta do lixo, descarte apropriado do lixo, você também tem a captação das águas pluviais, ou seja, da chuva, né? Então a captação de águas também é parte do saneamento. Aliás, quando a gente fala, né, só passar aqui, depois eu volto aqui. Quando a gente fala sobre, é muito comum aqui no Brasil a pessoa olhar para um bueiro, por exemplo, e dizer, ah, olha ali o esgoto, ali, não, aquilo ali é o esgoto, não sei, e pensar que aquilo é esgoto. Aquilo não faz parte do esgoto. Aquilo faz parte do que a gente chama de sistema de captação de águas pluviais. Ou seja, porque como você constrói na cidade, né, um solo impermeável, como é o caso do asfalto, do concreto, né? Então quando chove, essa água precisa escorrer. Ela precisa escorrer para onde? Ela precisa escorrer para o rio, para um local qualquer, né? Então você tem o bueiro fazendo parte de um sistema que vai captar essa água da chuva e levar ela para o rio, né? E esse sistema tem que ser separado do esgoto, né? Então, os canos do esgoto é um sistema independente que vai para um sistema de tratamento, e já a água
né, da chuva, o sistema de captação de águas pluviais, ele é encaminhado para, né, o rio. Qual é o problema do Brasil? E aí, voltando aqui nesse índice aqui, é um problema não só do Brasil, mas do mundo inteiro também, que é o acesso ao ciclo correto de saneamento. Né? Em alguns países da África, a questão é até pior, porque falta a essas pessoas a água tratada. Então você tem pessoas morrendo de diarreia, né, de rotavírus, de cólera. Por quê? Porque essas pessoas não captaram água filtrada, não tem água filtrada para consumo. Lembra que eu estou falando também de uma das regiões mais pobres do mundo e uma das regiões com maior carência de água também. Tá? Já no Brasil é um pouco diferente. Porque no Brasil você vai ter uma quantidade grande de pessoas que vão ter acesso à água tratada, né? Mas falta para a gente a segunda perna do sistema, que é a coleta de esgoto. Então vocês podem ver aqui nessa imagem. Né? Muitas pessoas vivem, né, em locais, em muitas cidades, mais da metade das cidades do Brasil, não tem um sistema adequado de coleta de esgoto. Né? Tanto que muitas das vezes as pessoas conectam o esgoto da sua casa ao sistema de captação de águas pluviais. Né? É por isso que aqui no Brasil a gente confunde, porque realmente o bueiro fede a esgoto. Mas por que ele fede a esgoto? Porque as pessoas conectaram suas casas àquele sistema, o que não deveria ser, porque aquele sistema foi planejado para um volume determinado de água, né? E para ser conduzido direto para o rio. Então quando chove, aquele sistema acaba sendo sobrecarregado e você tem aquelas histórias cheias. Tá? E por que a gente tem, né, uma quantidade grande? Vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é a quantidade de percentual de pessoas que têm acesso à água tratada. Vocês veem que tirando o norte, né, boa parte do país tem uma infraestrutura grande, ou seja, de 90, 90, 80, aqui no Nordeste 73% da população tem acesso à água tratada. Mas quando você olha nesse outro gráfico aqui do lado, a quantidade de pessoas que têm esgoto tratado, olha como que é muito menor, né? 63 no Centro-Oeste, 65 no Sul, 58 no Norte. Ou seja, por que isso acontece? Por uma questão política. Você levar água tratada para as pessoas é um capital político muito grande. Um político que possa dizer, eu levei água tratada para esse bairro, né? Ele é um capital muito grande, as pessoas ficam, né, gratas eternamente. Agora, a captação de esgoto é uma coisa menos importante aos olhos das pessoas, então politicamente é menor também. Você liga ali a sua casa a uma fossa, ou liga a sua casa ao sistema de águas pluviais, para você a água foi embora, você não viu o destino dela. Então, muitas das vezes, você colocar uma obra de sistema de esgoto, né, é uma obra grande que acaba causando uma zona na sua rua, né, aí quebra, aquele quebra-quebra, depois aí quando fecha tudo, não mudou nada na sua vida. Né? E muitas das vezes ainda te traz um custo, porque você tem que ligar a sua casa ao sistema, né, e a sua conta aumenta. Né? Agora é bem diferente de quando você está numa comunidade em que você precisa pegar água num poço ou água num caminhão-pipa e de repente alguém joga ali, faz uma obra, coloca uns canos ali e a água chega na tua bica, chega na tua torneira tratada. Isso aí é um impacto muito grande na vida da pessoa. Então, pelo capital político mesmo, né, a gente tem uma quantidade muito maior de água tratada no Brasil, de água tratada que chega às pessoas, do que o esgoto tratado. Tá? Bem, esse é um outro grave problema no Brasil também, associado ao escoamento de água, né, que é a questão do escorregamento de terra, dos deslizamentos da terra, que estão associados a outros problemas de ocupação, de ordem de ocupação, né, humana, na questão, porque a água, como ela é um recurso, né, de desgaste do solo, é quase que normal que em locais de íngreme, né, a terra acabe escorrendo, né, havendo um escorregamento, né, em relação à chuva. Mas aí você junta isso à ação do homem que desgasta a mata, que destrói a mata, né? Junta isso, né, com a ocupação desordenada, principalmente das pessoas mais pobres, que acabam sendo jogadas para regiões, né, de menor infraestrutura, e quase sempre em cidades, né, a questão do morro é menos valorizada como espaço imobiliário, ou seja, a questão de capital mesmo. É interessante como que o lucro dita a ocupação de uma cidade. Né? Isso é uma realidade. Né? A capitalização do espaço urbano, isso a gente fala melhor no segundo ano. Mas aí qual é o problema? As pessoas de menor renda acabam morando no local
de onde você tinha que ter mais infraestrutura. Né? Em outros lugares do mundo, as pessoas ricas moram em morro. Né? Por quê? Porque você tem uma vista melhor, você pode gastar com uma infraestrutura para construir uma casa segura. Aqui no Brasil não. Os pobres são empurrados para regiões mais íngremes, aí você tem o desmatamento daquela área, aí na primeira chuva o que acontece? Casos cíclicos que a gente tem, com certeza esse ano, nesse verão a gente vai ter esse problema também, que é a questão do deslizamento de terra. Aliás, isso associado, né, à questão das cheias, são problemas muito comuns, né, associados aos rios e à interação com os seres humanos. E as cheias, né, é um problema muito comum em Pádua, se deve muito também à desordem da ocupação humana. Principalmente, por exemplo, em Pádua, quando você pensa que boa parte da cidade está numa área que a gente chama de várzea, que é uma área natural de escoamento do rio. Né? Junte-se a isso a questão de você ter o espaço urbano com um solo impermeável, e aí quando chove a água vai pelo sistema de captação rapidamente conduzida pelo rio. Então vocês podem ver um gráfico aqui de escoamento, de vazão por tempo. Em áreas urbanas, que você tem o sistema de escoamento, né, o que acontece? Essa água acaba, né, escoando muito mais rápida, tendo um pico de vazão muito rápido e depois decaindo. Né? Ou seja, vazão por tempo. E nesse período em que você tem esse pico de vazão, é o período que acontece a cheia. Né? Em regiões de outro tipo de ocupação, você vê que isso vai se distribuindo de forma mais equilibrada. Por quê? Porque você vai ter, né, o solo sendo ocupado, você vai ter a percolação do solo, um solo poroso, você vai ter a vegetação que vai causar, né, um freio, né, natural dessa água que está sendo percolada. Então, você, por exemplo, na agricultura, o escoamento, a vazão já é bem menor. Mas quando você pega, por exemplo, em relação a uma mesma área, né, aí você está falando de uma mesma área, né, com cobertura vegetal, né, você vê como o escoamento é bem mais gradativo ao longo do tempo, o que evita a cheia. Né? Então é importante para todo planejamento urbano você equacionar isso aqui. Né? Ou construindo piscinas, piscinões, que são áreas subterrâneas em que aquela água vai ficar por um tempo antes de ir para o rio, para evitar a cheia, ou então arborizando uma área maior, tendo uma área maior de florestas, a própria mata ciliar, preservando a mata ciliar para evitar o assoreamento e a diminuição da calha do rio. Né? Então, assim, é um problema complexo que não dá para a gente poder ficar aqui trabalhando, infelizmente, né, dentro de todas as suas complexidades que a gente faz na sala de aula, porque realmente já tem 1h40. Né? Eu quero agradecer a paciência de vocês. Né? A gente, essa semana, pegou um pouquinho mais de tempo, mas é a única aula que a gente vai ter nessa semana. Tá? Gente, agradeço, estudem, leiam, né, o material direitinho, tá? E semana que vem a gente está junto de novo, tá bom? Valeu, galera, um prazer enorme e até!